Olá, começa aqui o Religare Conhecimento e Religião. Por que o Brasil ainda carece de recursos que garantem o acesso à água e ao saneamento básico para toda a população? Como estimular políticas públicas que assegurem a justiça e os direitos a todas as pessoas? No programa de hoje, eu vou conversar sobre a campanha da Fraternidade Ecumênica 2016 com o professor, teólogo, doutorando em Ciências da Religião pela PUC Minas, Edivar Guimarães. Seja bem-vindo, Edivar. Prazer recebê-lo aqui. Olá, Flávio. Que alegria estar de volta aqui no Religare. Olha, você pode acompanhar a nossa programação no site da TV Horizonte. O endereço é www.tvhorizonte.com.br. Mas você pode também acessar os vídeos das entrevistas pelo YouTube. Você procura por Religare Conhecimento e Religião. Nas redes sociais, você pode também deixar os seus comentários para a nossa equipe. Edivar, primeiro, parabéns pelo seu programa lá na PUC TV, Minas, né? Novos Tempos. Somos chamados aí a ajudar a pensar nessa realidade que todos estamos inseridos. E vamos falar hoje aqui sobre a campanha da fraternidade. De tempos em tempos, né, as igrejas cristãs se associam a esse projeto da campanha da fraternidade, o projeto da CNBB, e este é um ano. Né? Como que você avalia, né, essa proposição das igrejas cristãs associadas no CONIC, né? Eu penso que esse desafio da gente avançar passos, né, em direção a práticas ecumênicas que ajudem a gente, de fato, a quebrar esses muros entre as igrejas cristãs, também entre as religiões e proporcionar diálogo, práticas comuns. Então, eu penso que a campanha da fraternidade, que já tem esse reconhecimento nacional, numa realidade de um país onde o cristianismo católico tem ainda uma presença majoritária, ajuda em muito criar essa sensibilidade, essa abertura para a gente crescer em direção ao diálogo. Então eu vejo com muito bons olhos como teólogo e, de fato, todo o processo de elaboração da campanha foi participativo, foi intereclesial, entre igrejas, né, cristãs e com outras pessoas também fora das igrejas que percebem a importância da temática e somam, né, para ajudar a gente a pensar esse tema tão importante. Sem dúvida. O tema da campanha também casa bem com a última encíclica do Papa Francisco, Louvado Seja. Como você associa, né, essas duas temáticas, né, o cuidado com a casa comum, que é o tema da campanha, e essa última carta do Papa Francisco? Bom, em primeiro lugar, essa consciência que a gente vai tomando cada vez maior de que estamos numa aldeia global. Todos somos membros da humanidade e chamados a essa corresponsabilidade. Eu vejo com muita naturalidade e com muita beleza essa ligação. Por exemplo, a encíclica do Papa Francisco teve uma acolhida por pessoas, desde aquelas que publicamente confessam o ateísmo, pessoas de outras tradições religiosas não cristãs e pessoas ligadas às igrejas cristãs. Então, percebem, acolhem que esse tema é universal. E uma das pretensões do cristianismo é também ter a alegria de anunciar uma prática ou valores que são bem comum da humanidade. Né? Você está falando dessa boa recepção que o Papa Francisco tem em outras igrejas e até em meios não crentes, né? Uhum. Me lembro, nós falávamos ainda há pouco do trabalho do professor Cláudio Ribeiro, da UMESP, a Universidade Metodista de São Paulo, que organizou um livro, né, sobre como é que a Laudato Si foi recebida por pessoas de outras confissões religiosas, outras igrejas cristãs, inclusive. O livro é muito interessante, Os Evangélicos e o Papa, né, abordagem sobre a Laudato Si. Então, eu penso que Francisco ele tem conseguido dar um tom no seu pontificado de muito maior proximidade, de muito maior leveza, de diálogo, de acolhida. Por exemplo, ele foi convidado recentemente para participar no ano que vem das celebrações dos 500 anos da Reforma, deu o seu pronto assentimento. Aliás, né? eu acho que é em outubro desse ano, em outubro de 16, na Suíça, não é? Sim, mas, vai estender ao longo também de várias celebrações em torno dessa temática central, né, para o diálogo, para... Tem favorecido o ecumenismo e, nesse sentido, fortalece a campanha da fraternidade aqui no Brasil. Ele já vem como
da América Latina, né, com uma experiência interessante de diálogo com o judaísmo, né, quando era arcebispo da Argentina, né, em Buenos Aires, prática com outros pastores e lideranças, né, de outras igrejas cristãs. Eu penso que ele está avançando na construção dessa sensibilidade que o mundo de hoje favorece, né? E a sensibilidade específica com o cuidado da casa comum. Qual é o maior desafio que a campanha da Fraternidade Ecumênica de 2016 traz para as comunidades cristãs? Eu penso que esse diálogo com o nosso tempo, né, diálogo, por exemplo, ciência e religião, quer dizer, a reflexão ecológica, ela perpassa, né, todas as áreas do conhecimento, ela tem cada vez mais tem feito com que pessoas de diversas áreas adiram a essa temática, porque nós estamos todos sentindo que, de fato, ela tem relevância, ela tem coerência, precisa avançar, precisa. E eu penso que a religião tem um papel, as religiões, né, têm um papel fundamental, já que ela trabalha a interioridade humana, ela provoca essa reflexão, internalização de valores, né, adesão. E eu penso que o Papa Francisco, especificamente, ele trouxe para dentro da doutrina social da Igreja Católica o tema da ecologia, do cuidado com a casa comum. Então, acho que não tem mais como um cristão viver, a não ser que ele queira intencionalmente dizer não a essa temática. Quer dizer, ela faz parte da tradição cristã. Por exemplo, o documento da campanha da fraternidade, e também na Laudato Si a gente enxerga isso, quer dizer, perceber na própria tradição bíblica como que foi crescente essa consciência da nossa corresponsabilidade no cuidado com a casa comum. Muitos setores da ciência acusam, né, a concepção cristã de não favorecer muito o cuidado com o mundo. Que esforço a teologia cristã tem feito para reverter essa posição e mostrar que o cristianismo como religião, o judaísmo, o judeu-cristianismo, não é? Tem, ao contrário, um cuidado, um dever de cuidado para com a casa comum. Eu penso que, de fato, essa acusação ela é pertinente, ela é verdadeira. Quer dizer, muitas configurações da prática cristã, as atenções se voltavam todas para o além dessa vida, o além-morte, né? O jogo da atenção se dava numa compreensão da salvação que não tinha tanto a ver com o nosso modo de conviver, de se relacionar com a nossa casa comum, o nosso planeta, né? Agora, essa consciência, ela foi favorecida por esse tempo que estamos vivendo. Os meios de comunicação, os meios de transporte, a urbanização favorece que a gente tome consciência desse planeta que vivemos como um todo, né? Daí a expressão consagrada, né? Nós estamos vivendo todos numa aldeia global. Pela internet você tem acesso às catástrofes, né? Aqui recentemente, o que aconteceu aqui em Minas Gerais, né, e Espírito Santo, com essa tragédia anunciada aqui em Mariana, todo mundo, né, se solidarizou, deu atenção. Então, como nós estamos conversando aqui, esse tema do cuidado com a casa comum, não tem como alguém, a não ser que ele se desligue completamente e se aliene do mundo que vive. Agora, o lema da campanha também evoca esse papel das religiões e o compromisso com a justiça social. É um texto do profeta Amós, né? Então, você me perguntava na pergunta anterior o que o cristianismo tem feito para vir à tona, né, essa consciência, num processo de conscientização, de conversão pastoral, da prática cristã, né, da própria consciência da igreja, né, do seu trabalho de evangelização e tal. Eu penso que a meditação sobre as práticas proféticas, a tradição cristã, ela favorece você perceber diversos princípios que dão sustentabilidade a essa reflexão de que todos nós precisamos tomar consciência da nossa responsabilidade de co-cuidadores ou de co-criadores, né? A própria celebração da aliança, tanto no horizonte judaico como no cristão, é de que Deus quer parceiros, interlocutores, pessoas que assumam a sua liberdade e a sua responsabilidade no cuidado com a vida, né? Olha, uma visão compartilhada também pelo Islã. Exatamente. Não, eu estou colocando aqui, no caso nós estamos no horizonte do ecumenismo aqui, né? E a Bíblia... Eu estou já abrindo para o interreligioso. Claro, e percebo com clareza nas minhas leituras
do Corão, percebo uma sintonia muito grande das religiões do livro, né? Agora, isso sem falar que nós poderíamos incluir esse tema, né, do cuidado com a casa comum, de religiões pagãs, né, do paganismo, às religiões de matriz africana, indígena, que também são muito preocupadas e muito atentas a essa temática. Mas, Edivar, eu vou chamar o intervalo para a gente poder conversar mais no segundo bloco sobre esse tema. Nós vamos fazer um breve intervalo, estamos falando sobre a campanha da Fraternidade Ecumênica do ano de 2016, sobre o cuidado com a casa comum, e o professor Edivar Guimarães está aqui conversando conosco. Voltamos já. Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião. Quem veio hoje ao programa é o professor Edivar Guimarães, ele é teólogo, está fazendo seu doutorado em Ciências da Religião na PUC Minas. Edivar, você falou no primeiro bloco sobre a tragédia anunciada, eu prefiro chamar de crime, inclusive, né? Cometido por empresas de mineração, né? A Samarco e companhias associadas, a Vale do Rio Doce, a BHP, e estamos sofrendo aqui Minas, Espírito Santo, enfim, as consequências, né, dessa irresponsabilidade, que uma vez eu até falei, responsabilidade da técnica, responsabilidade política, enfim, são muitos os aspectos que nós temos que considerar. Como é que a campanha da fraternidade anima as comunidades cristãs a ter esse olhar, especificamente no nosso quadro aqui, regional, né, de tamanha responsabilidade para com a natureza? Eu penso que as igrejas cristãs, quando elas trabalham essa sensibilidade da relação com o Criador e a criação como o lugar específico da gente exercer a vida cristã, né, esse cuidado, a gente vai tomando consciência de que essas coisas que acontecem, que ameaçam a dignidade da vida, seja da vida humana, da natureza, dos animais, da flora, tem a ver com a fé cristã, tem a ver com a nossa maneira de cultuar, de acolher essa fé em Deus, né? Por exemplo, você está falando aí nós estamos falando de um programa que está situado, de alguma maneira, dentro de uma universidade. A PUC, percebendo, né, o impacto e as consequências de uma tragédia como essa, imediatamente convocou um grupo interdisciplinar de estudos para não só subsidiar a igreja, que já vem com uma preocupação grande. A CNBB tem uma publicação, Igreja e Mineração. Especificamente nessa temática, é muito séria. Fizemos um programa Religare sobre esse tema no ano passado. O NESP, né, o Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC, elaborou um dossiê mostrando as implicações da relação promíscua entre política e mineração. Então, muitos temas interessantes, né, que a gente está se debruçando e que tem a ver com essa temática geral da campanha da fraternidade. De alta relevância social. Exatamente. E o que a gente fica assustado é que as pessoas mais vulneráveis, as vítimas, por exemplo, dessa tragédia, que perderam entes queridos, que perderam terras, que perderam casas, perderam, né, a vida que levavam, né, o seu contexto, não estão recebendo a adequada atenção, os cuidados. Por mais que se diga nos meios de comunicação, muitas vezes não há um compromisso com a verdade do que está sendo dito, sabe? A realidade das entrevistas, do que nós estamos acompanhando, revela, assim, às vezes, crimes, né? Um descaso com a dignidade da vida. Então, eu penso que não só as religiões, a sociedade civil, as ONGs, né? Eu estava falando de uma publicação no nosso blog do Observatório da Evangelização, de um dossiê elaborado em sintonia com os movimentos sociais, o MAB, de uma ONG, Justiça Global, sobre o que aconteceu nessa tragédia, desde o início até o mar, as implicações que isso vai exigir de reparação, de cuidado mesmo, para que minimamente a bacia do Rio Doce volte a cumprir a sua missão de garantia da vida, né, de equilíbrio do ecossistema que ali existe. Organismos internacionais, inclusive um deles apoia a campanha da fraternidade aqui no Brasil, a Misério, né, ligada à Igreja Católica na Alemanha, que, enfim, apoia projetos na Ásia, na África, na América Latina. Mas organismos como a ONU, a Unicef, têm relatórios
que mostram graves desafios do ponto de vista do saneamento básico, né? E os números são alarmantes. A campanha da Fraternidade reúne esses dados e coloca as comunidades para refletir sobre eles. Né? O que são esses dados, o que eles falam sobre esse tema? A sua pergunta me dá a oportunidade de falar da importância dessa metodologia consagrada na caminhada das igrejas latino-americanas, que é o método ver, julgar e agir, né? Então, primeiramente, é isso que é importante, aqueles que vão sintonizar na campanha da Fraternidade, que ela não termina agora com a Páscoa, né? Ela é uma caminhada de responsabilização que vai nortear a nossa vida daí para frente, né? Pelo menos é a pretensão dela. Então, eu penso que quando a gente olha para o texto da campanha, você vê dados que parece que fogem ao nosso dia a dia, né? Por exemplo, 100 milhões de brasileiros não têm saneamento básico garantido. Né? Dados assim que o Brasil está entre os 20 países que menor atenção dá ao saneamento básico. O número de crianças que morrem por não terem as condições sanitárias adequadas é assustador. Por exemplo, dados que na América Latina as pessoas têm mais acesso a um celular do que a um banheiro. Coisa assim que a gente fica pensando, puxa vida, essa realidade não é conhecida dos brasileiros, ou como estamos antenados todos, né, os países, os organismos internacionais, será que isso está... preocupação dos meios de comunicação, de como que nós vamos dar atenção a essas realidades. Eu fiquei assustado quando, se você liga, por exemplo, o descaso das políticas públicas em relação ao tema do saneamento básico e a nossa concentração injusta de renda. Os relatórios indicam que 1% das pessoas que detêm maior concentração de capital são donos de 99% dos bens que circulam nesse planeta. Então a gente fica pensando, essa desigualdade injusta, ela tem que ser dada atenção às práticas das igrejas, das religiões. Porque todas as religiões, na minha percepção, elas têm como princípio norteador essa captação da dignidade da vida, né? Então, essa campanha da Fraternidade, ela não só é dos cristãos, das diversas igrejas, é de todo cidadão, é de todo ser humano que percebe a importância de você se responsabilizar pela construção de uma sociedade que garanta a todos a sua dignidade. Né? Falamos no método Ver, Julgar e Agir, acabamos falando do julgar até um pouco antes, né? No primeiro bloco, do papel das religiões, né? E da fundamentação bíblica, né? Que alimenta esse papel das religiões na denúncia e no anúncio de novas condições. Mais do que um julgar, o termo julgar, às vezes, ele não permite toda a compreensão dessa parte da metodologia, né? É um iluminar para que vejamos que isso tem a ver com a nossa fé, com a nossa prática, no caso, a prática cristã. Não daria, sob pena de a gente trair a memória do Galileu crucificado, a gente não dar atenção à prática da justiça, da misericórdia, do direito, do cuidado com a criação. Que ações estão sendo propostas a partir da campanha da Fraternidade Ecumênica de 2016? Não só consolidar essas práticas ecumênicas, isso já é uma ação maravilhosa, né? A igreja se irmanar no cuidado com a casa comum, mas dá desde propostas no nível pessoal, onde cada um, né, ali é convidado a refletir o seu uso da água, a sua preocupação, por exemplo, quando você dá uma descarga na sua casa, você sabe se esse esgoto é tratado, se vai para lá, no caso que nós estamos em Belo Horizonte, né, vai para a Lagoa da Pampulha, para onde que vai? Nós, às vezes, vivemos com uma ignorância desses aspectos que são fundamentais para manter a dignidade da vida. Então, lá, por exemplo, propõe que a gente tome consciência das políticas públicas da sua cidade, do seu estado, do nosso Brasil, do nosso continente, do mundo. Então, é muito interessante, né, a preocupação que instituições da Europa têm, não só com a América Latina, mas também eles, que durante muito tempo dominaram, exploraram aqui, tem para que hoje se reverta esse quadro de exclusão social. Alguém excluído da mesa da dignidade afeta a todos. Essa consciência da inter-relação, né, que todos nós estamos na mesma humanidade, isso é fundamental para a gente se assumir enquanto irmãos, né? Campanha da fraternidade. O problema do outro é problema meu, nesse sentido que o cristianismo se
funda, né, um amor de Deus que nos irmana a todos. E uma posição frente à cultura do consumismo? Isso também não seria São uma muitas ação, possibilidades, né? Eu penso que sim. Quer dizer, nós somos bombardeados o tempo todo por um mecanismo de mercado que nos ilude com uma compreensão da felicidade baseada nas suas cotas de consumo. Quanto mais você consome, mais você é. Até brincamos muitas vezes com Descartes, né? Em vez de penso, logo existo, consumo, logo, né, sou e tenho felicidade e tal. Eu penso que realmente a nossa cultura do consumo, precisamos tomar consciência dela e ver em que medida nós também estamos contribuindo para essa situação que a campanha da fraternidade expõe, né? De pessoas que não têm um mínimo de dignidade para o seu consumo básico, para sobreviver, e outros que esbanjam, não percebem os limites importantes que o planeta exige. Há pessoas que já refletem assim concretamente que o número de... se nós universalizarmos, a campanha trabalha isso nos momentos, o nível de consumo de determinadas classes hoje, dos países mais evoluídos, vamos dizer assim, tecnologicamente e tal, precisaria de 3, 4 planetas como esse. Então, quer dizer, e só temos um, não é, Edvar? Edvar, vamos deixar o contato do Observatório de Evangelização, que você mencionou, né, que é o organismo da Arquidiocese de Belo Horizonte, em parceria com a PUC Minas, o Ânima, para que as pessoas possam também ir acompanhando esse debate, os desdobramentos da campanha da fraternidade. É o blog, basta a pessoa procurar por Observatório da Evangelização PUC Minas, algo assim? Isso, no Facebook é fácil você localizar por isso, Observatório da Evangelização PUC Minas. Agora, o endereço é interessante as pessoas saberem do Observatório da Evangelização, né, sem o tio e a cedilha, .wordpress.com. Né? Então, e tem o Observatório sem acento da Evangelização .wordpress.com. Okay. E na PUC Minas, o endereço da PUC Minas.br/observatório. PUCminas.br/observatório. Bom, você tem então os contatos do Observatório da Evangelização para seguir acompanhando os trabalhos do professor Edvar nessa temática. Eu agradeço por você ter vindo aqui participar conosco. Até uma próxima, que seja breve. O Religar e Conhecimento e Religião, ele é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer as nossas atividades, os nossos cursos de especialização, de mestrado, de doutorado, acessando a página do programa. Está em pucminas.br/ppgcr. O Religar de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, obrigado a toda a nossa equipe. Um abraço muito cordial. Até a próxima semana com o novo Religar e Conhecimento e Religião.